Sabe aquele frio na barriga que dá quando a gente está diante de um novo começo? Pois é, quem nunca, né? Pode ser um emprego novo, uma mudança de cidade ou, quem sabe, a chegada de um filho. É sempre aquela mistura de empolgação com um medo que, nossa, às vezes parece que vai paralisar a gente. E é sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. E olha só, essa citação do pastor Adoniran Melo resume perfeitamente essa sensação. É exatamente aquele momento em que a realidade nova é tão grande que a gente simplesmente olha e não sabe nem por onde começar, o que fazer. É uma coisa que todo mundo, de um jeito ou de outro, já sentiu. Agora, para algumas famílias, essa nova realidade é ainda mais intensa. Para pais de crianças autistas, por exemplo, esse território novo pode parecer habitado por verdadeiros gigantes. O diagnóstico, de repente, abre uma porta para um mundo cheio de incertezas, de terapias, de preocupações que antes não faziam parte do dia a dia. E é justamente sobre essa jornada, uma jornada de fé e de força, que a gente vai conversar. Bom, então o primeiro passo dessa jornada é justamente esse, a terra desconhecida. É aquele momento do diagnóstico, sabe? O comecinho de um caminho que se mostra cheio de dúvidas, de medos, medos que precisam, de alguma forma, ser encarados. E para ajudar a gente a navegar por esse território, vamos buscar inspiração numa história, a história de uma figura bíblica bem interessante, Caleb. Ele foi um dos 12 espiões que foram enviados para explorar uma terra prometida. Um lugar assim, cheio de promessas, mas também cheio de desafios gigantescos. Pois é, isso nos leva direto para a segunda parte. Depois que se pisa nessa terra desconhecida, chega a hora de olhar no olho dos gigantes que moram lá. Olha que comparação forte. De um lado, Caleb, que enfrentou gigantes de verdade, né? Cidades com muros enormes, exércitos. Do outro lado, os gigantes de hoje. Eles podem não ser de carne e osso, mas são tão ou mais assustadores. O medo do que o futuro reserva, as barreiras do preconceito social e aquele cansaço, sabe? Uma exaustão física e emocional que parece que nunca vai acabar. Os desafios mudam, mas a sensação de se sentir pequeno diante deles, essa é a mesma. E qual é a reação mais natural quando se dá de cara com esses gigantes? Medo, claro. Os outros espiões que foram com Caleb, eles voltaram apavorados. Eles só conseguiam falar do tamanho dos inimigos, da altura das muralhas. E essa visão de medo acabou contagiando todo mundo. É o tipo de reação que simplesmente paralisa. Mas é aqui que a história muda. Na mesmíssima situação, Caleb traz uma visão completamente diferente. Enquanto os outros só viam o medo e o desespero, ele diz: "Mas eu perseverei." Essa atitude, essa perseverança em seguir algo maior, foi isso que mudou tudo. Aí fica a pergunta, né? De onde vinha essa força do Caleb? Claramente não era uma força física muscular. Era algo muito mais profundo. Uma força que nascia de uma mentalidade, de um espírito totalmente diferente. É isso. A história diz que Caleb tinha um espírito diferente. O que isso quer dizer? Que onde todo mundo enxergava um problema impossível de resolver, um beco sem saída, ele enxergava uma oportunidade, uma chance para que uma força maior pudesse agir e se mostrar. E aqui, gente, a gente chega no ponto central de tudo. A grande mensagem é sobre reconhecer um limite. A força para encarar esses gigantes de hoje, o medo, o cansaço, essa força não vem da gente, não vem da nossa própria capacidade. A ideia daqui é que toda vez que alguém tenta lutar essa batalha na própria força, as coisas acabam não dando certo. Ok, então vamos pensar. Se a fonte da força não é a convencional, as ferramentas para lutar, as armas, também precisam ser outras, certo? E é aqui que a gente sai da mentalidade e parte para a ação. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes, na hora da pressão, a gente acaba pegando as armas erradas. A impaciência, sabe? O desespero, ou aquela mania de ficar se comparando com os outros. Essas são as armas que não funcionam. Pelo contrário, no final elas acabam machucando a gente e pior, quem a gente mais ama. Então, quais seriam as armas certas? O material que a gente está analisando aponta para 3 ferramentas bem poderosas. Primeiro, a oração, que funciona como uma arma contra a ansiedade, contra o medo do que está por vir. Segundo, a palavra, as escrituras, servindo como uma espécie de bússola para atravessar as barreiras e o preconceito. E terceiro, a comunidade, o apoio de outras pessoas como um refúgio essencial contra o esgotamento. E esse terceiro ponto, o da comunidade, nossa, ele é fundamental. A mensagem é muito clara.
Quem tenta carregar esse tipo de fardo sozinho sucumbe, não aguenta. O isolamento é, talvez, um dos maiores perigos para quem está enfrentando uma jornada como essa. E é exatamente isso que essa imagem representa. Caleb não estava só. Ele tinha o Josué do lado dele. Um apoiava o outro, um dava força para o outro quando o medo chegava. Porque a grande verdade é essa, gente. Ninguém conquista uma terra cheia de gigantes caminhando sozinho. É preciso ter gente perto para dividir o peso e também para celebrar cada pequena vitória. Certo. Mas é importante entender que essa não é uma luta de um dia só. Não é uma corrida de 100 metros, tá mais para uma maratona. É uma jornada longa que exige um tipo de força que não acaba. Uma força que dura com o passar do tempo. 45 anos. Esse foi o tempo que Caleb esperou. 45 anos para receber o que tinha sido prometido para ele. Pensa só no que é isso. É quase meio século. Meio século mantendo a fé, atravessando um deserto sem fim. E o mais inacreditável de tudo é que com 85 anos de idade, ele chega e diz que se sente tão forte quanto se sentia aos 40. Como assim? Como isso é possível? É porque a força dele nunca veio da juventude, do vigor físico. Vinha de uma outra fonte. Uma fonte que não se esgota, que o manteve de pé contra o cansaço por décadas a fio. Uma fonte que não envelhece. Isso muda completamente a nossa ideia do que é perseverança, né? E aí a gente chega no clímax da história. Depois de esperar 45 anos, ele vai até Josué. E ele não pede um lugarzinho tranquilo para descansar, para se aposentar, não. Ele pede o desafio mais difícil. Ele pede o monte que ainda estava ocupado pelos gigantes. Ele pede a batalha. Dá-me este monte. É a prova final de uma fé que simplesmente não se abala. E no fim, a jornada de Caleb deixa essa pergunta no ar. Seja para pais de crianças autistas ou para qualquer pessoa que esteja encarando um novo começo que assusta, a questão é a mesma. Como é que se atravessa esse deserto de incerteza, de medo, de cansaço, sem desmaiar no meio do caminho? A história que a gente viu hoje dá uma pista. Talvez a resposta não esteja em tentar ser mais forte por conta própria, mas em saber onde buscar a força, as armas e a companhia certa para essa longa travessia.